por vocês. Entre essas coisas todas é muito importante, dentro até do assunto que nós vamos dar a nossa continuidade da última reunião que nós fizemos juntos, e que as coisas se comprovam daquela forma. Todos nós dependemos uns dos outros. Todos nós estamos ligados uns aos outros de uma forma ou de outra. Geralmente Deus nos liga através da dor e não da alegria. Porque quando nós estamos na alegria, a gente se dispersa, a gente esquece quem é, a gente esquece da palavra dada, a gente esquece quando estamos em euforia. Há um ditado que diz que nós não devemos tomar decisão nenhuma quando estivermos eufóricos ou quando estivermos aborrecidos. Porque toda decisão que nós tomarmos, ela está ligada ao calor da emoção. E quando nós viemos aqui, ou num outro templo religioso, num centro, outro, num terreiro, não importa. Aquilo que você vai buscar é aquilo que você vai encontrar. Porque sabemos, como o Emmanuel disse certa vez, que mesmo no céu nós podemos fixar a nossa mente no inferno. Não um inferno num local, mas um estado de consciência perturbador. E aqueles que muitas vezes podem até acreditar de que dentro de uma igreja, dentro de um centro local, não existem os espíritos que estão menos esclarecidos em alguns pontos, mas que são muito inteligentes, entre nós, não se deixe levar por esse pensamento, porque não é dessa forma. Não existe efeito sem causa, e nem causa que não vai gerar um efeito. E todo o universo é isso. O que somos, nós somos exatamente aquilo que pensamos, né? Não o que pensamos que nós somos. O nosso padrão mental é que determina a qualidade da nossa personalidade e o nosso caráter. As coisas que nos fazem rir denotam também quem nós somos. E as nossas intenções para com o semelhante também mostram o nosso caráter, né? Podemos falar muitas coisas alegres, contar piadas, sair correndo, brincar, participar de blocos de carnaval e tudo mais, mas trazer dentro de si a alegria como ponto fundamental desse divertimento, porque nós precisamos das válvulas de escape quando não temos ainda elevação suficiente para nos distanciarmos dos problemas que nos cercam. É por isso que Deus ainda permite essas coisas, né? Então aquilo que nós um dia nos servimos, também temos que doar aos outros. Não são capazes de ver algumas propagandas, né, na internet, nas ruas, as pessoas falando que tem que abandonar isso, mas ela utilizou daquilo. E agora que ela compreendeu uma outra coisa, ela quer que todo mundo abomine aquilo. Ou seja, vamos doar aquilo que já não nos serve mais, para que o outro que ainda precisa desse ponto de referência para a sua alegria interior, para que ele consiga fazer o bem, seja dessa forma. Porque se ele se fechar, ele pode voltar a ser aquilo que ele era anteriormente, e é justamente aquilo que ele era anteriormente que ele não quer ser. Mas como é um mundo de provas e expiações que nós vivemos, tudo que acontecia anteriormente ainda nos cerca, ainda nos força, ainda nos tenta para que nós sejamos aquilo que éramos anteriormente, porque ali é que nós vamos ser exatamente aquilo que nós prometemos. E o que nós prometemos exige de nós um sacrifício. E esse sacrifício não precisa ser, e aquilo que nós prometemos não precisa ser exatamente: se eu ficar bom, Senhor, eu prometo que eu vou fazer isso. Se você conhece, ou sabe, ou acredita em Deus, você sabe que você não precisa prometer. Ele sabe de antemão se você vai conseguir ou não. Mas não desine de tentar fazer aquilo. Então a promessa nada mais é que nós, quando estamos dizendo para nós mesmos, para nos impor que você não se esqueça do que você tem que fazer. Qual é a diferença de prometer ou dar a sua palavra? Nenhuma. Ou você pode exatamente quebrar a sua palavra: não, eu não prometi nada, eu só falei. Ou quando tem a promessa, tem um peso diferente. Observamos que desde as épocas passadas, falando, fizemos vários e vários sacrifícios de seres humanos, de crianças, de recém-nascidos, de animais,
né? Mas o principal, como Jesus dizia aos vendilhões nas portas dos templos, em que ele expulsou de lá, segundo a história nos conta, os expulsou porque as coisas divinas não podem ser negociadas, ou seja, o erro que você cometeu, ele precisa ser expiado. E não é você sacrificando um animal ou se sacrificando que você vai se eximir daquilo. É o sacrifício do jejum, ou seja, de deixar de cometer os excessos que cometia anteriormente. O bode expiatório já não cabe mais hoje, mas ainda assim nós usamos um outro bode expiatório hoje, que somos nós mesmos. Como já dissemos, é mais fácil eu chegar e para conseguir um objetivo, e daqui a qualquer outro lugar, Rita Justa aí, você conseguir, eu vou descalço no verão escaldante com a pedra na cabeça, até lá você conseguir isso. E eu consigo, e aí eu cumpro aquela promessa. Mas vou parando na sombra, né, de vez em quando. Mas chego lá, cumpri minha promessa. Mas prometer isso é acreditar nos mesmos sacrifícios anteriores, é acreditar que Deus é um ser punitivo em que Ele exige de nós o sangue e a maceração do corpo. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus, então? Para que nós sejamos dignos de receber a graça que tanto queremos receber. E quando recebemos anteriormente, essa graça que seria o quê? O pagamento daquela, com a gratidão daquilo. Perdão das ofensas. Nada é mais agradável do que o perdão das ofensas. Ao mesmo tempo que você agrada a vida, você agrada a você mesmo, você tira o problema que estava na sua mão e passa para o outro. Quando você, antes de fazer a sua oferenda, o que diz no Evangelho? Você deve primeiro deixar a sua oferenda de um lado no altar e antes ver se você tem alguma coisa com seu irmão, de ter com ele em particular, porque o que você faz, ninguém precisa saber. Deus o sabe. Há uma multidão imensa à nossa volta, no invisível, aos nossos olhos hoje aqui na terra, que vê o que nós estamos fazendo. Até aquilo que nós estamos tentando esconder de nós mesmos está lá. Já dissemos outras vezes, né, porque eu estou aqui, mas vocês não sabem o que eu faço quando não estou aqui. Vocês não sabem o que eu penso quando estou andando pela rua. Não sabem como é a coloração da minha aura nas questões sobre orgulho, vaidade, sexualidade, sobre as palestras, sobre o meu trabalho. A minha aura não transparece para que vocês ou os outros espíritos que tenham essa condição analisem a coloração dela ou as manchas que nela eu possa possuir e analisar ali quem sou eu, qual é o meu tipo de caráter, personalidade, se eu sou de falar a verdade, se eu sou de falar mentira. Mas nós estamos assim, camuflados no corpo físico. Nós não somos aquilo que pensamos que somos. Nós somos o que nós pensamos. Tudo que nós pensamos do outro é aquilo que nós trazemos dentro de nós. Como que eu vou falar de uma coisa se eu não tenho aquilo em mim? Como Jesus disse, aquele que não for como uma criança não entra no reino do céu. Ou seja, aquele que não houver ter simplicidade de espírito. E nós estamos aqui hoje para adquirirmos também mais um pouco dessa simplicidade. Por isso, o sacrifício que nós devemos fazer é o quê? É aquele de, além da nossa prece, nós mentalizarmos na nossa prece. Não é jogarmos palavras fora, pelos lábios afora, deixar cair palavras e falar das coisas que nós não dominamos. Vamos falar daquilo que nós estamos fazendo força para dominar. E quem vem aqui à frente para falar de alguma coisa, depende e muito, totalmente disso, né? De vocês. Todo o ambiente, toda a atmosfera que está aqui é produzida pelo padrão mental de vocês, né? Guarnecido e protegido pela espiritualidade, porque cada um de nós tem alguns inimigos, né? Esses inimigos que eu digo não quer dizer que eles não tenham razão. Eles não têm razão da vingança, mas eles sabem que foram ofendidos e têm a dificuldade disso. Então emitem muitos pensamentos, e esses pensamentos passam pela mente de vocês. Mas pela espiritualidade, pelos nossos guardiães, e nós somos tratados aqui dentro.
Quando nós vamos à Câmara do Passe, o objetivo não é aumentar a fila do passe. O objetivo é diminuir a fila do passe. Por quê? O que é o passe? O passe é o entendimento. Se nós estamos perturbados e viemos à casa espírita ou algum outro local para podermos nos equilibrarmos, então nós estamos... Por que nós estamos desequilibrados? Porque estamos sem entendimento. Porque não estamos harmonizados com a vida para saber que os sacrifícios que nós temos que fazer é justamente o abandono das coisas que nos fazem ser desequilibrados, para que nós consigamos esse equilíbrio, para que essas coisas não nos deixem doentes, nem perturbados a ponto de cometer muitos e muitos desatinos, de toda sorte, de todos os matizes possíveis, capaz de cometer atrocidades inenarráveis aqui. Então, quando nós viemos à casa espírita, que nós estamos assistindo a um estudo, a uma palestra, a um comentário, a uma reunião de oração, né? Nós estamos ali buscando o entendimento sobre aquilo. E quando nós temos aquele entendimento, nós já nos demos o passe. E quando nós ainda assim estiver, porque assim como tem um paparote na igreja, tem um papapasse também, né? Não pode, não, eu tenho que tomar um passe e sentar lá, ainda que o médico chega lá, o passista não vale nada, absolutamente nada, hoje eu não vou fazer nada, aquele mal passista, né? Chega ali, bota a mão ali parada, e sai daí, nossa, mas estou me sentindo ótimo depois. A autossugestão. Não obstante, a espiritualidade que trabalha com amparo. O passista é um instrumento da espiritualidade, com a sua prece bem sentida. Se aquele que estiver à frente dele, né, está necessitado e ele não tem entendimento suficiente para auxiliar aquele que ali está, o que ele vai fazer? Ele vai ser auxiliado pela espiritualidade. Quem lê Nosso Lar, quem já leu Nosso Lar, sabe que quando... ação e reação. Quando André Luiz chegou a um determinado local onde desencarnados estavam chegando a um determinado salão, ele observou que todos eles olhavam em direção aos nichos. Nichos são aqueles locais dentro das igrejas onde ficam os santos, por exemplo, né? No caso, estavam lá os recém-desencarnados e orando naqueles nichos. E André Luiz olhava e não via nada naqueles nichos. Ele pergunta ao mentor espiritual por que eles estão olhando para aqueles nichos. Ele, vamos penetrar na mente deles. Quando penetravam na mente deles, via que eles haviam observado que naqueles nichos tinham as lembranças deles dos santos antigos da igreja. Era quem eles faziam esse canal. A mente projetava aquilo que ele era afim. E André Luiz pergunta, mas se aquele a quem ele acredita ter sido um santo não era realmente um santo? A espiritualidade o faz em lugar daquela criatura. O importante é que aquele que vai buscar a ajuda receba a ajuda que ele precisa. E quando nós viemos aqui, e quando nós estivermos, por exemplo, na fila do passe, esqueçamos as nossas coisas lá de fora, os celulares, que é aquela compulsão que a gente não aguenta. Se fizer aquele barulhinho de vibração ali no celular, meu Deus, quem será agora? E fica aquela coisa e bota a mão no bolso e tira, dá uma olhadinha assim, até que não aguenta, eu olho e dali começa aquela compulsão de novo. E assim é o nosso dia a dia. Então, aquilo que eu vim buscar, eu consigo levar. Não na quantidade em que eu desejava, mas naquela em que eu me fiz merecedor. Se o meu valor maior, a não ser a minha concentração para o meu equilíbrio, para fazer este sacrifício de deixar de cometer aquela compulsão, ainda que por alguns minutos, ou meia hora, ou uma hora que seja, eu venci aquilo. Do contrário, eu não venci. Quando dos nossos tratamentos espirituais, em que nós prometemos que vamos fazê-lo exatamente como prescreve a doutrina espírita, como prescreve os médicos espirituais. Na véspera, se possível, na antevéspera, abster-se de fumo, álcool, sexo, filmes picantes, filmes violentos, procurar deixar o organismo e o psiquismo ficar em estado de equilíbrio, o melhor possível, porque você está com a sua organização fisiológica toda desarmonizada, o seu campo perispiritual está desarmonizado.
Então você precisa daquele ponto. Ah, mas se a pessoa estiver no local lá, na hora, o problema é ela não come carne, mas está pensando na carne. Mas o problema não é o pensamento, está lá, está pensando em sexo, está pensando em sair, está pensando na festa. A questão não é essa, a questão é do equilíbrio que o organismo precisa. Porque o nosso sistema endócrino, ele não trabalha única e exclusivamente para a digestão das coisas que o nosso organismo precisa. Ele também auxilia ao mantenimento das energias do nosso corpo, nas nossas defesas. E se ele estiver trabalhando no auxílio para o organismo a digerir a carne que fica lá uns 3 dias no organismo, mas recompor das calorias e energias perdidas de uma relação e outras coisas mais, a perturbação mental que a gente fica, quando fizermos o tratamento, a nossa mente está conturbada. É como você, quando deseja, vai estudar, você faz faculdade, ou tem colégio, ou qualquer outra coisa em que você estuda, você geralmente chega na hora, nossa, mas a prova estava difícil, porque você não se concentra. Existem as provas difíceis, logicamente, né? Mas o que você faz quando você se concentra para estudar? Você estuda 2 horas ali, direto. Alguns pegam e colocam o fone no ouvido e ficam estudando. Não pode isso. O que você está dando ao cérebro informações? Aquilo e a música também. Quando você desligou a música, quer dizer que cortou todo aquele entendimento da associação, é o que ele entende, se você assim faz. Quando você terminou de estudar, come alguma coisa, toma um banho e vai dormir umas 2 horas. É como um computador, ele vai comprimir e salvar tudo aquilo. Agora, se você estudou, acabou de estudar, o que você vai fazer? Vai ligar a televisão, ou vai falar uma coisa, vai falar outra. Tudo aquilo para ele ainda é informação que você precisa armazenar. E quando for fazer a prova, e aí? O que tem de informação? Onde eu sei isso, eu sabia isso. Está naquele emaranhado, naquela confusão toda. Então, o que nós precisamos? Ter disciplina. É o sacrifício. Esse momento eu vou estudar, então tem que estudar. Esse momento eu vou ao centro para eu ser o quê? Espírita? Não. Nós não viemos ao centro espírita para ser espíritas. Nós viemos ao centro espírita para ser cristãos, né? Para compreendermos a vida, para compreendermos as outras religiões, para compreendermos essa lei de causa e efeito, essa lei de ação e reação, essa coisa que tudo que eu faço tem algo que vem de encontro a mim, mas nossa, eu não faço nada para os outros, eu sou tão bom, eu procuro ser. Se fosse bom, não estava aqui, né? Então, o nosso objetivo qual é? É compreender a razão dos nossos sofrimentos. É compreender por que nós sofremos, por que nós desejamos ainda tão mal a quem nos faz o mal. Por que nós temos a questão do perdão? Por que eu não consigo me sacrificar nas promessas que eu faço que eu vou perdoar? Eu espero até chegar o Natal para eu me reconciliar com um parente ou com um amigo, quando eu não sei nem sequer que daqui a 10, 5 minutos eu ainda estarei vivo, pode dar um piripaque aqui, eu caio duro aqui, né? E o que eu tinha que fazer, deixei de fazer. Jesus faz uma alusão a isso aí, ele reconcilia-te com o teu adversário, enquanto caminha com ele sobre a terra, porque depois o inimigo nos persegue ainda na espiritualidade. E se ele for primeiro, sem que você tenha ido até ele, aí complica. E nós somos exemplos disso. Qual é o maior exemplo? Estamos aqui. Porque todas as nossas teorias, todos os nossos conceitos e preconceitos são furados. Nós precisamos de algo mais para nos auxiliar a pensar, para que o nosso comportamento seja de forma a não sofrermos tanto. Não é? Logicamente, a doutrina espírita não é que é aquele tabajara. Os problemas acabaram quando não foi com a doutrina espírita. Eles começaram. Porque diz na doutrina espírita assim, na porta: doutrina espírita, não entre, não tem volta. Ah, mas eu volto a hora que você pode voltar, mas o que você ouviu você nunca mais esquece. E a sua mente vai lhe cobrar tudo aquilo, porque o que nos faz feliz é o conhecimento, não a corrente que nos prende a dogmas antigos, a rituais que nos prendem a pequenas situações de entendimento, a palavras iniciáticas. Jesus não falava sobre isso. Jesus nada escreveu, porque se ele tivesse escrito alguma coisa, nós deturparíamos aquilo que ele escreveu.
Ele também não chegou e falou, além de não ter escrito, ele tratava tudo com analogias, fazia alusão às coisas, ele usava sempre parábolas, para que nós mesmos pensássemos. Nada ponto, olha, isto, não, nunca disse isso. Nunca ouvimos nem citações de que Jesus deu uma gargalhada. Ele sorria, porque o sorriso denota equilíbrio, né? Porque alguém que eu digo, nós, geralmente alguma coisa a gente cai na gargalhada, a gente dá aquela gargalhada estrondorosa, gostosa, que beleza, é gostoso, mas denota que nós somos desequilibrados também, que nós estamos nem aí para quem está do lado, se alguém vai gostar, se não vai gostar, porque nós analisamos então, se na alegria eu ajo dessa forma, imagina eu contrariado, como é que não vai ser? Você é a mesma coisa, desequilibrado. Isso não quer dizer que a partir de hoje eu não vou rir mais. Não vou dar gargalhada. Vai gargalhar muito, porque tudo é um processo. Perdoar, né? Já dissemos, perdoar não é um dever. Perdoar não é uma obrigação. Perdoar é um entendimento. À medida em que vamos nos desenvolvendo, em que vamos meditando, em que vamos pensando, em que vamos tratando as coisas com observação, não permitindo que o orgulho fique à frente da nossa razão, em que a vaidade não fique à frente da nossa razão, que o egoísmo não fique à frente da nossa razão, né? Nós começamos a ter mais observação, o campo aumenta, a divisão aumenta e a gente consegue ver numa atitude o que está atrás dela. Uma palavra de alguém que faz promessas a você de carinho, de amor, de fidelidade. O que vai atrás? Como que alguém pode lhe prometer algo que ela não vivenciou para poder cumprir? Esse é o primeiro ponto. O que desejamos ainda hoje é mais o corpo do que quem está ali dentro. Porque nós não somos corpos. Nós estamos com os corpos para que possamos nos relacionar em sociedade, para que nós possamos espiar o nosso passado, para que nós possamos provacionar também do nosso passado, para que nós possamos crescer individualmente, porque todas as decisões que nós tomamos, nós somos sozinhos. Ninguém decide por nós. Alguém pode me chamar para ir assaltar um banco. Não, eu não posso ir lá assaltar esse banco, esse foge, não, mas não entendeu, eu estou precisando disso, né? E inventa alguma coisa e usa de todos os artifícios que você é. Sabe de uma coisa? Vou lá. Aí os dois são presos. Você vai dizer o quê? Que foi ele que sentou? A decisão foi sua. Em toda situação existem sempre dois caminhos, o certo e o equivocado. Quando nós viemos a doutrina espírita, como diz sempre, nós viemos para ser cristãos. E o cristão não tem uma religião. Se alguém pergunta, né, sobre a nossa religião, que a gente pode dizer espírita, você é kardecista? Não, eu sou espírita. Entendeu? Mas você é o quê? Da Umbanda, é do Candomblé? Não, eu sou espírita. Existe o candomblismo, existe o umbandismo, assim como existe o protestantismo. Não, eu não sou protestante, eu sou evangélico, eu também sou evangélico, porque a minha base de estudo é o evangelho. Você sabia que o evangelho significa boa nova? Então, o evangelho é a boa nova e nós tratamos a boa nova. Só que o espírita, nos seus estudos, ele se atém muito mais às questões de moral, daquilo que foi dito sobre o comportamento, sobre as palavras, aquilo que Jesus nos orientava, mais do que o que se importava com aquilo que os antigos falavam a respeito do povo, porque eles falavam aquilo com o povo segundo a sua época. E essas palavras, muitas já morreram. E Jesus, o que ele disse, está vivo até hoje, porque ele é o governador do nosso planeta. Ele é um dos Espíritos Cristo do nosso sistema solar. Tudo o que acontece aqui é dividido e compartilhado com os outros Espíritos Cristos do nosso sistema. Então, os nossos sacrifícios têm que ter uma razão lógica de ser. O nosso sacrifício tem que ser algo que vai realmente nos fazer, olha, se eu conseguir comprar aquela casa, eu vou fazer isso. Isso não é sacrifício.
Isso não é engrandecimento moral. O seu próprio lutar, o seu próprio querer, a sua própria vontade de ir lutar para fazer a sua economia ou conseguir uma coisa que você pode ter. Quando nós estamos em determinado lugar, ou dentro de um ônibus, ou dentro de um galpão, como aconteceu em São Paulo, onde as pessoas estavam reunidas lá num culto religioso, e com a ventania o teto desabou e matou muita gente. E os que salvaram disseram: foi Jesus que me salvou. E os que morreram: foi Jesus que matou? Nada acontece se nós utilizarmos a razão. Eu acredito em Deus, e para eu acreditar em Deus, está lá, sempre a gente fala a respeito disso. O capítulo 5 do Evangelho, né? Justiça das aflições. Para eu crer em Deus, eu tenho que admiti-lo infinitamente bom, infinitamente justo e misericordioso. Porque se eu não acredito que ele seja infinito em todas as perfeições, ele não pode ser Deus. E aonde vai estar a minha fé? No que é que vai estar fundamentada a minha palavra quando eu disser que eu vou fazer tal coisa? Eu juro. Quem jura, mente. Está usando o Deus maior como um cheque especial para comprar alguma coisa. A minha palavra tem que ser, como dizer, sim, sim, não, não. Então, se eu digo aquilo que eu quebrar, é a mesma coisa. Deus vai nos olhar como criança, sabe exatamente se nós conseguimos ou não. E dentre esses nossos sacrifícios, a gente faz absurdos com ele. Subimos a escadaria da Penha, 363 degraus, se não me engano, de joelho, sem flanelinha, né? Aquela pedra lá, aquele granito, e sobe, muitos sobem, e chegam lá em cima com os joelhos em carne viva, agradecendo. Mas se reconciliar com aquele que deve, ou com aquele que teve uma discussão, que é simplesmente pedir: olha, me desculpe, né, eu estava errado, mesmo que você ache que você esteja certo dentro daquela situação, porque para o outro, né, você estava errado. Quem é que tem razão? Quem dá razão. Então você chega, se reconcilia com ele e diga que você estava errado, ou tenta de uma outra conversa, vem haver o ponto e vocês tornarem a ser amigos novamente, ou tirar aquela diferença que está ali, né? Ainda que o outro não queira, você passa o problema para ele e você vai em paz, com seu coração em paz. Mas não, ele vai dizer alguma coisa e eu vou me embolar com ele, né? Ele vai dizer, eu vou acabar com a vida dele. Ele vai falar isso como se eu não tenho sangue de barata. Nem pode. A barata está na Terra há milhões e milhões de anos, desde a época dos dinossauros. Sobreviveu a tudo isso, está aí ainda, né? Quando você ameaça, ela sai correndo. E a gente quer encarar, né? E a vida nos esmaga dessa maneira, ao ponto de trazer nós aqui para que nós possamos dessa forma buscar um entendimento melhor e não fazer esse sacrifício, como aqueles dois que estavam subindo a escadaria da Penha, também de joelhos. Chegou num ponto e eles olharam lá para cima da escadaria do topo, tinha uma senhorazinha, uma velhinha capotando lá de cima. A velhinha veio, quando chegou, segura a velhinha, ia botar a mão, tirou a mão da velhinha, a velhinha, você estava na cola embaixo. Por que você não segurou a velhinha? Eu atrapalhar a promessa dos outros? De jeito nenhum. De tão absurdo que chega esse nome do momento. Alguém pode fazer uma promessa de rolar a escadaria da Penha. Agora ninguém dorme mais. Então, o nosso sacrifício, qual é o nosso verdadeiro sacrifício? Naquilo que nós prometemos. Não precisamos prometer. Cumpramos com a nossa palavra. Mas não naquilo que fizemos alguma palavra de que vamos fazer alguma coisa ruim. Naquilo de bom. Esquecemos tudo aquilo. Porque, como disse Sócrates, o espírito, quando reencarna, ele fica inebriado pelos desejos, pelos hormônios, né, que o corpo, que são despejados, aquelas coisas que nos impulsionam a olhar, a observar e desejar. Estão desejando nas pessoas os seus corpos, dizendo que amamos, que desejamos, que somos loucos. Mas quando aquilo vai passando, aquele amor vai acabando, vai diminuindo, vai esquecendo. Você está gordo, você está feio, você está narigudo, você está orelhudo.
né? Você está chato, uma mala sem alça, na chuva, com lama, né? Os bichinhos vão aumentando de tamanho, gatinha virou anta, né? O nosso verdadeiro sacrifício, o nosso estudo de hoje é justamente trazermos um pouco mais de consciência ao nosso pensamento de que o que eu estou fazendo aqui, né? Quem eu sou, né? Eu sou um espírito, sim, então por que eu não sou capaz de amar o outro espírito? Porque nós como espíritos amamos uns aos outros, mas tem aqueles que nós escolhemos para dividir prazeres, né? Porque o corpo observa, o cérebro observa o outro e na mesma hora, se aquilo ali é justamente a questão animal para a preservação da espécie, vai despejar aquele monte de hormônios em você e você vai ficar, eu amo. Confunde até a relação íntima, a gente chama de fazer amor, como não tem nada a ver com fazer amor, né? Porque acaba depois, segundo, o amor acaba. Não, nós podemos amar muitas pessoas. Nós podemos amar muitas pessoas, nós não amamos somente uma pessoa, nós escolhemos uma, para que aquela pessoa nós queremos dividir a vida com ela, queremos passar um longo tempo com ela, queremos crescer junto com ela, ainda que não entendamos o que é verdadeiramente esse sacrifício. De viver junto, aquele sacrifício de saber dividir o hoje, o agora, o amanhã, sabendo quando chegar lá na frente, ambos estarão velhinhos, ou ainda que um tenha partido, vai saber que ainda se outra pessoa vier a ocupar seu coração, isso não tem nada a ver com ter desamado. São as coisas que nós amamos. Nós, vamos dizer, como espíritos, nós amamos as pessoas através de seus corpos ainda. E achamos que estamos cometendo erros. Erros nós cometemos quando nós não sabemos contribuir dentro da sociedade com a nossa, fazer uma colaboração de saber aquilo que é íntegro e aquilo que não é íntegro, aquilo que é decente e aquilo que não é decente, aquilo que é um padrão social e aquilo que realmente vai trazer o bem ao outro do que o bem a você. E eu me sacrifiquei por você e você me paga com isso. Como se você ama, não pode ser um sacrifício, porque tudo que você fez foi com o prazer, o amor que você disse ter. Quando dizemos que o amigo me traiu, não pode o amigo trair, porque você é quem é o amigo. É você quem pode cometer o ato errado com o outro, mas pelo entendimento da lei de causa e efeito, de ação e reação, você sabe que tudo aquilo que você fizer com o outro, você está fazendo a você mesmo. Você não consegue prejudicar o outro. Você prejudica dentro de uma ilusão de achar que você tem essa capacidade e você tem esse poder. Porque se isso fosse, nós vamos voltar no capítulo 5, está lá na justiça das aflições, né? E Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso. Se assim não for, não pode ser Deus. Então, se algo me acontece, isso é justo. Mas ainda assim eu não consigo compreender por que uns sofrem mais do que outros. A única resposta que podemos ter não é aquela que muitos dizem, né? Para a glória do Senhor. Então Deus nos faz sofrer, permite que nós matemos uns aos outros para a glória do Senhor. Aquele que desencarnou antes, em tenra idade, uma criança que foi assassinada, ela vai ganhar o céu, enquanto você vai viver 80, 90 anos na terra, amargando muitas dores, muitas dificuldades para ganhar o mesmo céu. Isso não é justo. E nem pode ser. Então por que ele desencarnou? Pois, mas era uma criança. Errado. Ele estava criança. O seu corpo era de criança, mas ele é milenar. Ele tem coisas a expiar, assim como toda a família ligada a ele. E todos nós temos as nossas promessas antes de reencarnar. E quando reencarnamos, esquecemos o passado como um benefício para que nós sejamos nós mesmos. Voltando à questão do estudo, pega o livro e leia o livro todinho, estudou. Agora fecha o livro e vai fazer a prova. Chegamos na espiritualidade, na erraticidade, e vimos exatamente muitos de nossos erros, muitos de nossos equívocos.
estudamos na espiritualidade, fazemos tratamentos psicológicos, fazemos tratamentos espirituais, fazemos tratamentos de tudo quanto é jeito. Aí viemos com um determinado corpo, viemos com uma determinada capacidade, equivalente às provas e às expiações que vamos vivenciar. Quando chegamos aqui, mas se eu lembrasse do passado, seria muito mais fácil conseguir fazer. Se eu fizer a prova olhando no livro, é muito mais fácil, vou acertar tudo, vou tirar 10. Mas não, fecha o livro do passado, você vai ser aquilo que você conseguiu absorver do passado. Você é aquilo que você realmente aprendeu. Detalhe, ainda vai sofrer a pressão, como o professor fica, a hora está acabando, já são 2 horas, na hora da prova isso é terrível, né? E no entanto, está lá, a gente tem as festas, tem a vida, está tudo acontecendo, como se fosse uma alegria dentro da sala, todo mundo fazendo aquela balbúrdia, mas o tempo está passando. E quando chega o momento em que está acabando a prova, quando os cabelos começam a ficar nevados, cheios de poeira, as cicatrizes de guerra começam a aparecer, aí a gente faz como o filho pródigo, depois de ter gasto a fortuna que ele disse ter direito da parte dele, que é a sua vitalidade, que as suas energias vitais, que ele tem direito a isso e não ficar preso a uma questão religiosa, ou ficar preso a um comportamento, quero utilizar minha vida da maneira que eu quero. Então vai. Deus lhe dá esse direito, é o Pai. E nós gastamos tudo quando vemos que as pessoas só se aproximavam de nós pelo que nós aparentávamos ser, pela nossa beleza física ou pelos nossos outros dotes. Aí nós vemos que todos eles vão embora. E nós queremos um pouco de carinho, um pouco de afeição, e nós queremos um pouco de alguém. E nós não temos mais. Aí o que eles vão fazer? Na casa do meu pai, até os porcos se alimentavam melhor do que eu agora. E eu desejo voltar para Deus, para a casa do Pai. E quando eu volto e procuro uma religião, uma religação para compreender a vida, aí eu começo aquele filme todo passar na minha frente, de tudo que acontecia na minha vida, desde a infância, a educação, meus pais, meus amigos, os amores, né? Os desamores, as estações, as decepções. Aí eu começo a compreender a vida. Por quê? Porque eu não tenho mais aquelas energias que me entorpeciam. As pessoas já não olham para mim como olhavam anteriormente. E eu também agora já não vejo a vida mais como eu via. Eu olho no espelho e vejo alguém diferente. Não é mais aquela pessoa que eu via. E os outros, quando olham, que usam palavras diferentes para falar com você, você observa que você mudou. E aí você deseja se conhecer mais. E aí quando você volta para a casa do Pai, realmente, aí você tem aquele anel que é colocado, ou seja, agora você está preparado para compreender a sua vida. E quando você está na maturidade, então aí você está melhor. Mas essa maturidade não quer dizer única e simplesmente essa maturidade física. É a maturidade interior. E essa independe da idade. Essa depende mais do impulso da compreensão, como diz no Evangelho. De relance você compreende e tudo fica diferente, tudo se descortina. E você passa a buscar coisas maiores que engrandecerão o seu ser e você, as coisas que você tanto achava ruim, que você tanto brigava, que você tanto se importava. Você faz como nós falamos a respeito de Jesus. Você dá um sorriso. Que coisa pueril, né? Que coisa infantil. São crianças, né? Alguém lhe xinga, alguém usa palavras, impropérios, coisas violentas, pesadas, e você só tem observação. Você se vê nele e vê o que ele vai ter que vivenciar para chegar onde você já está. E isso independe da idade. Porque o que dá maturidade a nós não é a idade, quantas luas nós tivemos, não é mesmo? O que dá maturidade a nós são as nossas experiências vividas e o que nós aproveitamos dela. O que nós tiramos dela para que nós nos sintamos mais equilibrados diante das coisas. E para cada situação, você vai estar com um comportamento que você não vai chegar justamente numa festa onde todas as pessoas estão com um determinado comportamento e você se colocar como um puritano e achar que você é o dono da cocada preta e da branca também. Você vai estar ali buscando se adequar àquele ambiente, porque aquele que está em equilíbrio é como água. A água você coloca no recipiente sinuoso
e ela se acomoda ali dentro, se adequa com aquele ambiente. Já aquele que é pastoso vai demorar para poder conseguir entrar ali. Se for gelo, vai demorar mais tempo que até pingar aquele gelo toda a garrafa. Geralmente nós estamos nessa fase aí. Mas ainda tem aqueles nossos irmãozinhos que são como pedra. Você pega a garrafa sinuosa assim, coloca, não vai descer ainda, não está preparado para isso. Vai ter que passar muito tempo para isso. Mas vivem conosco hoje aqui, porque faz parte do nosso sacrifício nessa lei de ação e reação e nessa nossa expiação. Faz parte por quê? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Já falamos uma vez que nossas provas, nós as escolhemos. Nós escolhemos aquilo que nós queremos passar para testar os nossos conhecimentos, a nossa evolução espiritual e para tentar modificar o quadro que nós vimos e percebemos o erro que cometemos anteriormente. Então nós viemos justamente tentando fazer aquilo ali. A expiação já é diferente. A expiação é aquilo que nós temos que passar, quer queiramos, quer não queiramos. É o que nós podemos chamar de misericórdia. Ou seja, se você não se modifica pelo amor, você se modifica pela dor. E se você se revoltar, aí sim você vai ter que novamente vivenciar aquilo. Há uma situação interessante, se eu me contava de um casal espírita que viveu na terra os dois juntos 60 anos de casado. Morreram os dois, chegou a espiritualidade aquele marido dela, toda a vida foi aquela mala sem alça que eu falei. Geralmente o homem parece ser mais chato, a mulher fala mais, mas o homem é mais burrão, né? Nós homens somos mais pobres. Aí ela entregou, a missão dela e falou: Zé, eu sei, espiritualidade querida, está aqui eu e meu marido, agora viemos aqui, desencarnamos, estamos entregando nossa missão e sei que nós vamos ter agora todos nós, cada um vai ter uma vida, sei que terei uma outra união. E disse: exatamente, já estamos preparando ela. Ah, muito bem. E vai ser para logo. Isso. Então eu vou ter uma nova oportunidade contra sim. Você vai voltar à terra e vai ter um casamento com ele de novo. Não pode. Como com ele de novo? Eu aturei esse homem durante 60 anos aí casado. Fora o tempo de namoro. E agora estão dizendo que eu vou ter que passar de novo? Sim. Você aturou ele, agora você vai voltar para amar ele. E ele a ela. Ou seja, esse negócio de até que a morte separa, não é bem assim não. Isso serve pra gente, A gente fica cheio de preguiça com as coisas, querendo achar que na hora que tá virando os olhinhos lá, não pensa nisso, Mas na hora, quando chega a hora do acerto de contas, aí a gente fica, na hora do namoro, na hora das coisas boas. Por isso que vocês que são jovens, estão pensando ainda, já namoram, observam, tenham sempre observação. Porque nós homens, por exemplo, prometemos tudo. Entendeu? Nosso assunto é promessa. Nós prometemos tudo na hora. Se você disser que, olha, eu gosto até de picolé de peixe, entendeu? Na hora, mas depois, então não deixe que depois chegue antes do agora, Temos sempre que ter essa observação. O nosso sacrifício não requer as promessas ou uma maceração do corpo, uma maceração da identidade, ou aqueles falsos profetas. Só falemos daquilo que nós dominamos. Só falemos que dominamos. Só devemos falar das coisas que nós realmente temos propriedade. Porque tudo aquilo que eu falo na rua, eu sou um palestrante. Tudo aquilo que eu me comporto, eu contamino o outro com o meu comportamento. Tudo aquilo que eu olho, tudo aquilo que eu vejo, toda a minha ação ou toda a minha reação provoca no outro. Já foi observado aqui também, outra feita, de que eu posso dizer que eu não dependo da religião de ninguém. Eu vivo a minha vida e faço as coisas que eu acho que está certo e você depende de religião. Não depende. Você depende de religião porque você na rua, algumas vezes que você passa, você não é assaltado, você não é morto, você não perde todas as coisas que você tem, porque o outro foi criado dentro de um ensinamento filosófico religioso.
Nós vivemos uma sociedade não dependendo dos outros. Porque se dependesse muitas vezes da atitude que ele tem, num desapego que ele está, num sufoco que ele está, ele sai na rua desesperado, uma dívida que tem para pagar, ele pensa e sai, eu vou assaltar aquele cara. Ele pensa na educação que ele teve, ele pensa no pecado, ele pensa no inferno, ele pensa em qualquer coisa. Eu não posso fazer, Senhor, me ajuda, e vai. Se não tivesse um ensinamento religioso, possivelmente ele faria isso. Eu posso até dizer, ou você pode dizer, que tudo que você faz, ninguém tem nada com isso, você está fazendo com você, né? Não é problema do outro. Mas você não se esqueça de que tudo que você faz, você contamina o outro. E tudo que o outro observar, ele vai ver o exemplo, ele pode vir em cima de você por causa daquilo, ou pode ter você como exemplo. Existe um assunto que eu falei certa vez, vou aproveitar e falar mais uma vez aqui, mas a gente sabe que cada um tem o direito da sua escolha. Se você tem um bar, se você vende bebidas alcoólicas, né? A gente sabe que outros tipos de bebidas que não sejam alcoólicas também prejudicam a saúde. Então, deixemos isso claro dessa forma. E você pode até dizer, como alguém falava certa vez numa palestra lá no Djalma, eu falei sobre isso e ele disse, olha, mas o meu pai tinha um bar, né? E ele educou todos nós, né, com a venda das bebidas no bar. E nos educou muito bem. E os outros que passaram lá, que beberam, que precisavam se encorajar para cometer um desatino. E utilizaram da droga para isso, que é droga também. Tudo que influencia no nosso psiquismo a ponto de tirarmos do centro, né, é droga. Existem drogas visuais, existem drogas lícitas, né, as drogas ilícitas, tanto visuais quanto drogas lícitas, quanto as outras drogas químicas. Os adictos são de toda sorte, né, as substâncias que nos drogam. Então o que nós devemos fazer? Compreender isso no mundo que nós estamos. Mas você que possui, você deve pensar a respeito disso. Porque aquilo que hoje parece uma questão boa na sociedade, amanhã nós sabemos que pela lei de reencarnação, né, tudo que nós sofremos hoje, tudo que eu passo hoje, né, sou pequenininho assim, que eu não podia ter 2 centímetros mais alto. Senão eu já tinha desencarnado há muito tempo. Porque eu sei que eu já me conhecia antes, agora é outra coisa, mas agora eu não posso crescer mais. Né? Então tudo que nós fazemos vem de encontro a nós. Fulano nunca bebeu na vida, tem uma cirrose. Ele pode ter bebido anteriormente. E tudo que nós fazemos lesa o corpo perispiritual. E o nosso corpo físico é a cópia do nosso corpo perispiritual. Ou seja, o programa está nele, assim como uma goiabeira que você pega com determinada quantidade de galhos, lá você pega uma sementinha daquela, dentro daquela sementinha pequenininha da goiaba está todo o DNA daquela árvore inteira. Então tudo que nos acontece, tudo que nós fazemos tem a reação no nosso ser, na nossa divindade. Somos deuses, disse Jesus, podeis fazer aquilo que eu faço e muito mais. Ou seja, tudo aquilo que nós temos, nós devemos buscar o entendimento e controlar. Mas como fazer isso agora? Depende de cada um. Né? Como me libertar de determinados pensamentos, de determinados vícios que eu tenho quando eu não estou aqui, quando eu estou fora, quando eu não quero fazer, de repente eu me vejo fazendo, de repente me dá aquela depressão. Ainda bem que dá, porque aí você está em processo de mudança, a ver como que o sistema de modificação do espírito é lento para ser perfeito. Tudo aquilo que eu prometo, e digo depois quando eu fizer puxa, eu tenho que cumprir isso. Eu prometi, agora eu tenho que cumprir. Veja, o que deveria ser um prazer, passou a ser um tormento. A prova que eu pedi para passar, determinado sacrifício, que eu prometi que eu queria passar aquele tipo de prova. Quando chega aqui, eu não quero passar. Não quero aquele, eu quero aqui. Não quero aquela, eu quero aquela. Quando seria aquela outra, e não aquele outro. Aí começa tudo de novo. Até nós podermos estar exatamente equilibrados, né, dentro da divindade. Até nós conseguirmos encontrar o nosso ponto de partida e compreendemos que nada que nós fazemos foge à lei do universo. Podemos atrasar-nos, mas deixar de progredir nunca deixaremos. Nós podemos ficar um longo tempo, né, num determinado estacionamento, mas ainda que nós modifiquemos uma micra,
né? Um cabelo tem 7 micras. Ainda assim nós crescemos um pouco. Não cobremos do outro aquilo que nós ainda estamos em tratamento. Doutrina espírita não é status para alguém, porque é livre de determinadas coisas. É livre também de comentário infeliz, né? Falávamos uma vez aqui, vou até procurar repetir isso, né? A vida é sempre reencarnação, repete, a vez vou repetir também. Num julgamento, tinha um espírita, o protestante, o católico, né? Um bandista, e desencarnaram e chegaram lá para ser julgamento. Primeiro tinha que passar no lado de baixo para depois subir. Quando chegou no lado de baixo, aí o grandão lá olhou e disse: ah, você é um bandista, gostava das oferendas, das coisas materiais, mas trazia amor também, mas você gostava, né, das coisas materiais também, de se ligar no espírito, né? Vou fazer o seguinte, como você ainda tinha boa intenção, vou pegar para você e dar só uma mornada em você. Aí chega lá no foguinho lá, dá só uma viradinha nele lá e tá bom. Só uma sapecadinha. Ah, você é católico, né? Você condena todo mundo também, né? É o perdão das ofensas, você perdoa, mas os seus pecados você também gosta de ocultar. Ou seja, você gosta de fazer uma coisa e outra também, né? Muito bem, então vamos fazer uma coisa com você. Você acha que você está dono da perfeição. Então vamos pegar você e ficar mais um tempinho, dar uma cozinhadinha ali de 10 minutos ali e tira você daí. Protestante, você que gosta de condenar a todos, se acha que posse da verdade absoluta, né? Você demonstra toda a ignorância com isso, precisa abrir um espaço maior para isso. Não estou para te condenar, mas vou dar 2 assadinhas você na chapa. Dá 2 assadinhas, frente e verso, e tira. Ah, você é o espírita. Muito bem, você tem conhecimento da lei de ação e reação. Sabe sobre reencarnação, sabe das leis universais. Você sabe quem era realmente Jesus, né? Provas e expiações. E mesmo assim, você caiu nessa ladeira. Para você fica mais difícil. Pururuca nele. Pururuca. Deixa tostar bastante. Lembra da plaquinha, né? Doutrina espírita. Não entra. Depois que você entra, você tenta sair, não tem mais porta, só tem porta para entrar, não tem porta para sair. O que eu quero dizer com isso é com respeito à razão. Doutrina espírita, né? A proposta é de nos tornar cristãos. E como cristãos, nós nos tornarmos uma outra coisa, que é amor. Para chegarmos a amor, nós estamos muito distantes. Mas tudo tem que ter um começo. E só essa vontade de começar já nos faz melhor. Só a vontade de estarmos aqui hoje já nos promove a candidatos a uma modificação. E lá fora, quando nós entramos aqui, o que tem lá? O cruzódromo está lá fora. Estacionamos nossas cruzes lá fora antes de entrar. Porque ninguém entra com cruz aqui dentro. E ao sairmos daqui, temos que pegar a nossa cruz estacionada lá, encostada lá, e vamos seguir o nosso caminho. Provavelmente quando entrarmos no carro de sair, que alguém parar na frente e o carro enguiçar, né? Vai perder a linha não. Vai tomar o passe, aquele que achar que acha necessário tomar o passe, vai se sentir bem, e na hora que o outro buzinou atrás, nem vai olhar no retrovisor. Né? E se no outro sinal ele buzinar de novo, não vai olhar no outro retrovisor de fora também não. E se no outro ele buzinar, também não vai botar o braço para fora também não. Porque você está buscando equilíbrio, né? Senhor, me dê paciência, eu preciso ser paciente. Porque nós somos pacientes, estamos todos doentes, né? Mas eu quero paciência. Como que eu vou saber se eu estou paciente se não vier a prova para que eu demonstre a minha paciência? E a gente vai gritar: não me tire a paciência, vai tirar o que você não tem, né? Não coaduna isso, né? Então que a nossa semana seja uma semana de observação, uma semana em que a nossa prece tem que ser voltada não só para os nossos parentes queridos, isso é fácil. Ainda digo para vocês que nem precisaria fazer prece para eles.
que os nossos corações estão tão ligados durante todo esse tempo, que nós nos amamos, né? Mesmo na diferença, nós nos amamos e trazemos eles ali. Mas que nós possamos orar por aqueles que não tiveram a oportunidade de reencarnar como nós, estão aguardando essa oportunidade, que nós temos a ver com eles. Que aquele que está ali na via pública, às vezes mendigo, né? Vivendo naquela condição fétida, doente, não quer dizer que tenha sido um rei. Pode ser alguém de muita elevação, passando por uma prova de desprendimento material, né? Que aquele que está ali desacelerado, ou aquele que está exacerbado, aquele que está gritando, que está xingando, pode ser alguém muito querido nosso, que está num desatino por algo que ele ainda não consegue compreender. Esse precisa de prece. Lembra de Jesus? São os doentes que precisam de médico, né? Então, se você ama a palavra de Jesus, não minha, se você ama somente aqueles que te amam, que diferença você tem das pessoas de má vida que também só amam os seus? Se você é caridoso apenas para aqueles que são caridosos com você, que diferença você tem dos homens de má vida que também só dão de empréstimo àqueles que lhes emprestam também com segunda intenção? O nosso sacrifício é a quantidade de amor que nós damos. O que o outro passa para nós é o nosso teste. Lembremos sempre das palavras de Jesus, quando ele foi ter jantar na casa dos religiosos, e eles ouviram que ele, ao se alimentar, não lavou as mãos, segundo os relatos. E ele havia dito que o mal não é o que entra pela boca, o mal é aquilo que sai, porque alusão aqui ao nosso comportamento na sociedade. O mal não é o que nós recebemos, é aquilo que nós fazemos. Nada que nós fazemos, né? Nada que nós recebemos é o mal, é algo para mostrar como nós realmente somos. Tudo aquilo que alguém fala para nós e aquilo que como nós sentimos é quem nós somos. Tudo aquilo que nós desejamos fazer quando o outro comete um ato, um desatino, e nós estamos ali, a nossa educação religiosa nos poliu até um determinado ponto, nos colocou num arreio, num freio. Mas se nós pudéssemos, a gente faria aquilo que a gente disse. Para mim, tinha que fazer ele de picadinho. Para mim, tinha que fazer pior com ele para ele aprender. Se você destruir ele, você acredita no nada, como é que ele vai aprender? Né? Mostra que você não aprendeu ali. Então precisamos, nas nossas preces dessa semana, né, até o próximo estudo da outra pessoa que vier, nós possamos ter essa atenção, né, com a nossa prece, esse cuidado de saber que o que eu fizer ao outro é a mim que eu estou fazendo. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Então o meu tempo, que parece curto, eu estou jogando fora. Eu estou trocando o meu tempo por uma cabeça quente. Eu estou trocando a minha vida por um aborrecimento. Eu estou trocando a minha vida por um desatino. Eu estou trocando a minha vida por coisas que só estão acabando com ela, né? Isso é um exercício para mim e para vocês. Então, que nós tenhamos uma semana de muita alegria e compreender que buscar o conhecimento, porque felicidade é conhecimento. Quanto mais você conhece, mais você compreende, né? Uma boa noite para vocês, nós possamos ir para casa em paz depois, né? A gente tudo passa, sem celulares. Boa noite, gente. Frank, obrigada. Hoje você deu tanto na minha cara. Eu não sei se bateu em mais alguém aqui essa noite, mas está ardendo aqui, ó. Hoje no café da manhã, mesmo sem minha mãe saber qual era o tema da palestra, ela virou para mim e falou assim: hoje é dia de São José. Eu falei: São José é o protetor da família. Ana Maria Braga ensina uma simpatia para São José. Aí eu falei: Aí ela disse: é a simpatia da fruta. Aí ela falou assim: amanhã eu vou assistir Ana Maria para ver direito a simpatia para a gente poder fazer. Eu falei: tá bom. Aí a gente faz uma promessa para São José. Então eu falei: tá. Depois de um ano você tem a sua promessa vendida, sua simpatia vendida. Aí eu falei: como é que é?
Aí ela falou, você pega um potinho, aí você põe o nome de todas as frutas. Aí depois você tira um papelzinho. Aí a fruta que vier escrito você não pode comer durante o ano, como promessa, para conseguir algo que você deseja. Aí ela virou para mim e falou assim, aí a gente escreve assim, fruta-pão, cereja, amor. Começou a falar, né? Umas coisas bem. Eu falei, mas isso eu não como. Então, se a gente tirar, não tem problema. E o sacrifício? Para conseguir aquilo que a gente quer e que só depende do nosso esforço. Né? Porque às vezes a gente acha que precisa abrir mão, né? Deixar de comer uma fruta-pão para conseguir que o marido mude dentro de casa, mas talvez a gente também não muda a nossa forma de se comportar, a nossa forma de ser, a nossa forma de olhar, e acho que é a fruta-pão que vai resolver o nosso problema. A minha avó, pai de pai, ela fala assim, tô com a vontade de comer um pé de moleque. Aí eu falo assim, como, vó? Não posso, fiz promessa pra você ficar boa da vista. Eu falei, vovó, você vai ficar o resto dessa encarnação sem comer um pé de moleque. Porque isso é kármico. Então você vai demorar muito tempo sem comer um pé. Come o pé de moleque. Não tem problema. É a forma da gente ver o problema, da gente enfrentar junto essa situação é que vai me ajudar a me recuperar. Né? Então, vamos rever os nossos conceitos, o que nós estamos prometendo fazer, como nós estamos prometendo fazer. Frank foi muito feliz quando disse, não adianta vir na casa espírita, ir para o passe, né? E eu vou melhorar, eu vou fazer. Quando ele sai daqui é a mesma coisa, quando chega em casa começa a rotina da semana é a mesma coisa. Aí a gente fala, tem feito culto no lar? Não tenho tempo, não consigo reunir a família. Faça sozinho. O culto no lar é para convidar os espíritos para irem à nossa casa. E aí a gente vem, pergunta a pessoa, vem no estudo do Evangelho, vem conhecer o Evangelho, vem ter essa base, como o Frank disse. Eu também sou cristão, minha base é o Evangelho. Mas quantos aqui podem realmente afirmar que tem como Evangelho a base? Poucos. Porque nós não paramos para compreender o Evangelho, para ter essa segurança no Evangelho. E quando a gente convida a pessoa, vem na terça-feira no estudo do Evangelho. Estudo, terça-feira, vai começar uma novela nova agora, né? Dia da academia, não dá para ouvir. Mas no dia que tem passe, vou, porque vou tomar um passezinho para começar a semana. Como se o passe fosse alimento. Agora aquele teu esforço para você querer ter uma segurança, uma base para mudar, é difícil. Hoje eu li um texto que dizia assim, um filho saudoso do pai, e disse que tinha muita saudade do pai quando ele descascava a tangerina. E ele lembra que quando ele pequeno, ele pegava a tangerina e chegava para o pai e falava assim, pai, começa o começo para mim. E aí o pai dava aquele furo e tirava a primeira lasca da casca para começar a descascar a tangerina. Algumas vezes o pai descascava a tangerina toda e dava para ele só tirando os gominhos e ele ia se deliciando nos gominhos. Outra vez o pai só tirava a primeira lasca e ele tinha que descascar o resto. E aí ele disse que o pai partiu há muitos anos. E como ele tem vontade de começar a coisa. Quanta
depois ele tem vontade de voltar ao começo, ter um novo começo. E hoje ele tem que começar do começo de muita coisa. Do relacionamento familiar, do casamento diariamente, do relacionamento com o filho, no trabalho, com o funcionário, com o colega do trabalho. E todas as vezes que ele passa por uma situação difícil, ele fala, que vontade de começar do começo. E nós somos assim. Nós não precisamos fazer promessa. Nós não precisamos ficar acendendo velas, rolar a escadaria da penha, ajoelhados, ficarmos. Se não tiver uma mudança, uma transformação dentro da gente, se a gente não acreditar que nós podemos, e que é Deus que nos dá força para isso, mas nós não podemos nos lembrar de Deus somente quando a corda está quase arrebentando, ou quando está chegando ao fim, quando não temos mais força. Nós temos que começar do começo todos os dias. Todos os dias é uma nova oportunidade para recomeçar. Todos os dias é um novo começo. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos nesse momento pedir a espiritualidade que aqui está. Através dos trabalhadores dessa casa, que venha trazer à nossa memória quantas promessas nós falhamos, quantas vezes chegamos ao término do ano e fazemos 1000 promessas, que o ano vai ser diferente, que eu vou mudar, que eu vou fazer isso, eu falo. Quantas vezes eu prometi que eu iria largar o vício, do cigarro, da bebida, do jogo, e falhei. Quantas vezes eu prometi que eu não iria mais trair minha família, que eu não iria mais trair a confiança daqueles que me amam, falhei. Quantas vezes eu prometi que eu iria ser melhor, que eu não iria mais jogar. Falei. Quantas vezes eu prometi que eu ia perdoar, não consegui. Quantas vezes eu prometi a mim mesmo que eu ia me amar e não consegui nem mesmo me encarar. Mestre Jesus, que nesse momento o teu olhar possa encontrar o meu olhar. Fale para mim. Encontre o meu olhar. Que os meus olhos possam te encontrar nesse momento. Que os seus olhos possam ser a luz a iluminar o meu caminho. Para que eu possa ter segurança em todos os meus passos. Que eu não venha prometer mais nada, mas que eu tenha a certeza de que contigo ao meu lado eu posso conseguir tudo que desejo e que espero de mim. Que o teu olhar, Senhor Jesus, se direcione para a minha casa, para a minha família, para o meu casamento. Que o teu olhar esteja sobre todos os dias da minha vida durante essa semana, durante esse mês. E que eu possa sair daqui essa noite fortalecido e seguro de que eu tudo posso naquele que me fortalece. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Que
Que Jesus permita que tenhamos uma semana de muita paz, de equilíbrio, de serenidade, de muita segurança, de que podemos tudo se confiarmos naquele que está ao nosso lado para nos fortalecer.